seja bem-vindo, seja bem-vinda à Escola Bíblica da Igreja Evangélica Congregacional de Genópolis. Aqui é o pastor Rogério falando com você e nós estamos agora na nossa segunda aula do módulo Crescendo na Vida Simples. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre o que é vida simples, a definição de vida simples, não é? O segredo da vida simples que reside nessa questão interior, que é expressa então em atitudes exteriores que demonstram liberdade. A gente falou sobre tudo isso e nós terminamos a nossa aula com aquele enfoque um pouquinho mais detalhado na questão interior, né? Das características dessa mudança interior que precisa acontecer. Agora, na nossa segunda aula, nós vamos continuar com o tema Crescendo na Vida Simples, mas vamos falar um pouco agora da característica dessa vida exterior que é resultado daquela vida interior que nós vínhamos falando, ok? Então você vai observar aí comigo agora, na prática, né, a expressão exterior daquela mudança que acontece interiormente. Vamos voltar lá para o PowerPoint. Fiz aqui mais um gráficozinho para te ajudar a entender. Então, nas características aqui da vida exterior, nós precisamos pensar sobre essa palavra domínio, né? Tem a ver com dominação e tal. E uma das características de uma vida exterior refletida dessa simplicidade interior é que a pessoa ela não é dominada por nada, ela não é escravizada por nada, exceto Deus em sua vida como aquele que é o seu Senhor e Salvador. Numa vida que não é simples, numa vida que não tem essa característica simples, a pessoa vive dominada, pelo urgente, pelas necessidades e demandas que as pessoas impõem. Ela não tem tempo, ela não tem recursos, ela vive dominada. Mas aqui, nessa vida simples aqui, a característica, a expressão exterior é que essa pessoa não vive dominada por nada. Por consequência, essa pessoa ela vive em liberdade, ok? E liberdade para quê? Para desfrutar, para compartilhar dos bens materiais, sem preocupação nem com riqueza, nem com pobreza. Veja que nível de liberdade é esse, não é? A pessoa ela não vive escrava das coisas materiais, não é? Ela tem liberdade para desfrutar dessas questões e também para compartilhar delas. E ela não vive ali com nenhuma preocupação, tanto em relação à riqueza, que é o acúmulo, a aquisição de mais coisas, nem tampouco com a pobreza. Então a pessoa, é o que diz a Bíblia, o escritor bíblico diz assim: Senhor, não me dê demais, para que quando eu esteja farto eu diga quem é o Senhor e me esqueça de Ti. Não me dê de menos, para que eu não tenha que roubar e assim fazendo profane o Teu nome. Dá-me o que me for necessário e suficiente. Então, essa ideia de suficiência, ela não é uma ideia nem de pobreza, nem de riqueza. É uma ideia de você ter as suas necessidades básicas supridas e então você viver contente com isso, E essa questão aqui, voltando para o nosso PowerPoint, isso caracteriza uma vida de liberdade, E uma outra expressão dessa vida exterior de simplicidade é a questão da prioridade, Numa vida simples, as atitudes exteriores refletem a prioridade. E o que é prioridade? Prioridade é apenas aquilo que é o necessário.
diz não às normas, às modas, aos apelos, aos desejos dos outros e especificamente diz não a essa tirania do urgente, né? Veja aqui que o foco está no que é necessário e não nas normas e padrões que a sociedade impõe, não é? Eu tive uma ovelha, um jovem, que ele dizia que na escola onde ele estudava, se você não tivesse um iPhone de última geração, você não era nem aceito no ciclo de amizades, no ciclo social que aqueles alunos formavam entre si. Isso é um tipo de norma, né, imposta pela sociedade. Modas, desejos, apelos, as pessoas dizem como é que você tem que ser, a fim de que você seja aceito, que você seja recebido no meio delas. E isso é muito complicado, não dá para ser assim. Combinado? Então, as prioridades de alguém que tem no seu interior essa vida simples, elas são expressas assim, não, o que é necessário para mim é isso aí, tá ótimo. Eu não vou viver nessa de consumir, desse materialismo, de tentar atingir o ideal de pessoas que querem impor sobre mim, porque isso só vai complicar a minha vida. Eu tenho o que é necessário para mim, está de bom tamanho. Ela diz não a essas normas, padrões, desejos, e especialmente ela não vive dominada sob a tirania do urgente. Ah, isso aqui é para ontem, vamos fazer, vai lá e tal. A pessoa não vive dominada pela tirania do urgente. Isso aqui é uma coisa muito, mas muito importante mesmo, né? Então tá aí mais uma vez para você observar o slide. E agora nós vamos para o outro. Vamos falar dos dois ladrões da liberdade. E o primeiro desses ladrões da liberdade é a falta do quê? Olha só, falta de tempo. Você não pode dizer que tem uma vida simples se você tem falta de tempo, né? E como é que você se torna aí alguém que enfim, escravo, né? E como é que você se torna alguém aí com essa característica de falta de tempo? É quando você se torna aí, ó, olha só, escravo, quando você é escravo das opiniões e dos desejos dos outros e você não consegue dizer não. Aí então você passa a não ter mais tempo, né? Você passa a não ter mais tempo exatamente porque a opinião dos outros te escraviza, entendeu? O que os outros pensam, o que os outros acham, a agenda que eles impõem sobre você, você simplesmente aceita, você não consegue dizer não. Lembra que eu falei lá na outra aula que a interioridade da vida simples está em você dizer não para algumas coisas, mas também está em você dizer sim para outras. E você só pode dizer sim para algumas coisas porque você já disse não para outras coisas, né? E se você é o tipo da pessoa que não consegue dizer não, você é escravo e aí você passa a não ter tempo, né? Vamos continuar aqui, né? E aí o que acontece? Quando a opinião das pessoas domina e quando você não consegue dizer não, aí você vive assim, ó, você vive com essa tirania do urgente, né? Você vive sob essa tirania. E é um troço tirano mesmo, porque você tem que atender àquela demanda que as pessoas criam e ponto final, e aí acabou, entendeu? Então você vive aí dominado por essa questão que vai complicar demais a sua vida, né? E também você vive aí com esse sentimento de obrigação, né?
em servir, você se sente obrigado, você não se sente chamado. E olha, gente, que isso aqui tem dominado a vida de muita gente, inclusive dentro de muitas igrejas. A pessoa faz, ela cumpre ali o ministério, a responsabilidade que ela tem na igreja, mas ela faz isso por obrigação, ela não faz isso porque ela se sente chamada, não é? E note que aqui a questão da voluntariedade não significa falta de compromisso, não significa, né, você ter sobre você um senso de responsabilidade. O que eu estou querendo dizer é o que motiva você a cumprir o ministério é uma obrigação que impuseram, não porque você se sente chamado por Deus, não é? E com o tempo, essa obrigação torna aquela atividade cada vez mais difícil, complicada e penosa. Ao passo que o chamado, por mais árduo, por mais difícil, por mais doloroso que às vezes seja, ele ainda produz e gera alegria no seu coração, porque é um chamado que vem de Deus e você se alegra em fazer aquilo para Deus. Essa é a grande diferença. Então, nós temos aí esse ladrão, os dois ladrões da liberdade, e o primeiro é a falta de tempo. Mas antes da gente ver o segundo, vamos aí ver aí o perfil, né, da pessoa obrigada, né? Vamos ver aí o perfil dessa pessoa. Olha só, ela sente, né? Ela sente, de que maneira que ela se sente? Ela se sente pressionada, né? Ela se sente pressionada. Primeira coisa, essa pessoa, ela tem a sensação de que tudo que ela faz é por conta de pressão. Ela se sente pressionada pelas outras pessoas. É assim que ela vê, é assim que ela sente a sua realidade. Se ela é obrigada, ela se sente pressionada pelas pessoas. Essa pessoa também não sabe, né? Olha que interessante. Ela não sabe, e ela não sabe como fazer tudo o que precisa ser feito. Ela não tem a menor ideia de como ela vai fazer e dar conta de todas essas demandas. Ela não consegue imaginar como é que isso vai dar certo. Ela não sabe, ela vive num completo senso de desorientação, né? Ela também gostaria, olha que isso aqui, que legal aqui, ó. Ela gostaria de escapar dos compromissos, né? Ela gostaria, ela tem no fundo do seu coração o desejo de não assumir compromisso nenhum mais. Mas como ela não consegue dizer não, então esse desejo acaba sendo frustrado e isso vai gerando ainda mais tristeza nela. E por último, ela acredita que melhor ela não ter agenda, para ela não firmar compromisso com ninguém mais, né? E o que acaba provocando uma desorganização ainda maior, e ela acaba assumindo compromissos concomitantes que vão aí agravando ainda mais a sua situação. Gente, esse é o perfil de uma pessoa obrigada, é terrível. Ele é deprimente, é muito triste. E essa pessoa vai aprendendo a conviver com isso, mas vai sofrendo as consequências desse tipo de perfil que acaba, né, destruindo e gerando morte na vida da pessoa. Mas vamos ali para o perfil da pessoa que é chamada, né? Olha a grande diferença, uma pessoa chamada, né? Ela sente direção clara de Deus, e isso dá a ela força, orientação, alegria na vida, porque por mais que ela enfrente dificuldades,
essa alegria do Senhor é a força dela que dá a ela condições de prosseguir. E é assim que ela se sente. Ela entende, uma pessoa chamada, ela entende que o tempo acompanha os propósitos de Deus para a sua vida. Ela entende que cada coisa acontece no seu devido tempo e de acordo com o propósito de Deus para a vida dela. Então ela tem um entendimento muito interessante a respeito da sua vida, de como ela está acontecendo. E essa pessoa, ela começa e termina o seu dia com alegria, agradecida por aquilo que Deus lhe entregou para fazer. Olha que coisa linda, gente, que é o perfil de uma pessoa chamada, não é? Totalmente diferente de uma pessoa obrigada, não é? Que está obrigada a fazer aquelas coisas. E tudo isso aqui são sinais exteriores, não é? Que expressam a liberdade interior de uma pessoa que está vivendo uma vida simples, não é? Isso aqui é algo assim muito legal, muito fantástico. E eu gostaria que a gente voltasse aqui para o PowerPoint, para a gente ir para o outro ladrão da liberdade, que é a falta de dinheiro. Primeiro, falta tempo, não é? Se você não experimentar uma vida simples, o resultado externo disso, num primeiro momento, que rouba a tua liberdade, é a falta de tempo, e agora a falta de dinheiro. E aí a pessoa que não tem uma vida simples, ela se torna escrava das coisas materiais, né? Ela vive em busca disso, vive na falta disso, sempre está querendo o último modelo de tal coisa, está querendo aquilo outro, e ela nunca tem dinheiro, e ela se torna escrava dessa questão, né? Ela também passa a não cumprir com as suas obrigações, ela começa a não pagar os seus compromissos, ela começa a não ter as suas necessidades e desejos supridas, ela não consegue fazer frente a isso, porque os seus desejos e necessidades não são pautados, não são orientados por aquilo que é necessário. Seus desejos e necessidades são pautados pela opinião dos outros. E aí, quando o que os outros podem adquirir se conflita com a tua capacidade de compra, aí começa a te faltar dinheiro, porque você vai passar a não ter essas coisas, né? Então, olha só, você passa a não cumprir com as obrigações. E também você passa a viver preocupado com o custo de vida, com dívidas, você não consegue poupar, aí começa a pensar em trabalhar mais, em arrumar uma outra atividade e tal, e aí então você não tem mais liberdade. Você não tem mais liberdade porque a falta do dinheiro ou o mau uso dele, não é, te leva a viver uma escravidão que tira de você por completo essa simplicidade da vida, não é? E agora, queridos, a gente vai é preciso fazer uma avaliação, não é? Eu queria que você fizesse agora a seguinte avaliação, não é? De um lado, do seu lado direito aí, você tem aí a expressão de uma vida simples. E do seu lado esquerdo, você tem aí uma expressão de uma vida que não é simples, não é? Então vamos lá, a expressão de uma vida que não é simples. Estou insatisfeito e confuso, sem propósito claro em meu coração, não encontrando tempo para Deus e sem alegria duradoura. Né? Do lado direito, expressando uma vida simples, tenho sentido claro do propósito divino, buscando e encontrando primeiro o reino de Deus e sua justiça, estando cheio do Espírito e dos frutos do Espírito. Se
essa declaração de vida simples se parece com você em algum aspecto, dê a você mesmo uma nota de 0 a 10. Não é? Se você, essa declaração de uma vida que não é uma vida simples, se parece mais com você, dê também a você uma nota de 0 a 10. Não é? Depois a segunda questão, acompanhando o mesmo raciocínio: sinto uma grande falta de tempo, vivo com um sentido de obrigação e escravidão sob a tirania do urgente, sentindo minha vida desordenada e fora de controle. Dê para você também uma nota de 0 a 10 a esse respeito. Sinto que tenho o tempo necessário, vivo segundo as prioridades divinas, com um sentido de chamado, liberdade, harmonia e ordem. Se isso reflete a tua realidade em algum sentido, dê também aí a você uma nota de 0 a 10. Vamos continuar aqui na avaliação. Só a última questão. São apenas 3 aí, né? Vivo sob pressão financeira, cativa um sentido agudo de falta de recursos e posses. O quanto que isso se parece com você? Né? Dê aí uma nota de 0 a 10. E vivo com liberdade financeira, sentindo-me contente, tendo suficiente para viver e ajudar a outros. O quanto essa afirmação se parece com você? Dê aí a você uma nota de 0 a 10. Né? Eu vou voltar aqui o slide, né, para você poder observar as duas primeiras questões, né? E vou avançar ele aqui agora para você poder observar aí a terceira questão. Lembrando você que você pode dar uma pausa no vídeo, voltar ele, congelar ali na tela, não é, com essas questões, e aí você vai dando a nota para você. Combinado? Vamos fazer o seguinte, vou te dar aí 3 minutos para você poder fazer essa avaliação. Não é? Eu gostaria muito que você fizesse essa avaliação e daqui a pouquinho a gente volta. Dá uma pausa no seu vídeo, se você quiser voltar ou avançar um pouquinho aí para você ver a tela, faça isso, né? E responda essas perguntas aí que já já a gente volta. Vamos lá, galera, acabou o seu tempo, espero que você tenha conseguido fazer aí a sua avaliação, né? E deixa eu te dar uns parâmetros aqui para você terminar essa avaliação e que vai te ajudar a você tomar decisões sérias na sua vida, né? Se você pontuou em relação a alguma dessas questões de 0 a 2, né, você está mal espiritualmente, está precisando de uma UTI aí, tá? Porque o negócio está feio. Se você pontuou de 3 a 4, você está com problemas sérios e deve procurar alguém para ajudá-lo o mais rápido possível. Se você pontuou de 5 a 6, você está com problemas, mas você tem uma base boa, que já foi edificada, através da qual você pode trabalhar. Se você pontuou 7 a 8, tá bom, muito bom, mas você tem espaço para melhorar. E se você pontuou 9 e 10, então tá ótimo, tá fantástico, tá perfeito. Continue assim, não é, porque você está no caminho certo, ok? Agora eu preciso fazer aqui com vocês um resumo para crescer na vida simples. Não é? Preciso fazer esse resumo contigo.
para você ter condições de captar aí a essência da nossa aula. Vamos lá, para o resumo da vida simples, né? Então, olha só, como é que a gente pode resumir a vida simples expressa, né, nessa forma exterior? Primeiro, você ter um sentido claro do propósito divino. Segundo, você ter tempo e viver as prioridades de Deus para a sua vida. E terceiro, você ter liberdade financeira para viver e para poder ajudar os outros. Esse é o resumo da vida simples expressa na sua exterioridade, não é? Então você tem sentido claro do propósito divino, você tem tempo para viver as prioridades divinas e você tem liberdade financeira para viver e ainda ajudar outros, não é? Esse aqui é o resumo da nossa aula, não é? E o meu desejo é que essa aula impacte você e te leve a mudança no seu coração, em primeiro lugar, e leve você também a atitudes práticas que se manifestem, não é, como atitudes de uma vida simples que levam você a viver em liberdade. Né? Que liberdade é essa? Como é que funciona essa liberdade? É você entender o propósito de Deus para a sua vida, é você ter tempo, não é, para você poder viver as prioridades de Deus para a sua vida, e você também ter recursos financeiros o suficiente para você viver e também para poder ajudar outros, não é? Que você desfrute de uma liberdade financeira, não é? E essa é a nossa aula de hoje, e fica aí o meu desejo de que isso abençoe profundamente a sua vida, e nós nos vemos na nossa próxima aula, onde daremos continuidade a esse módulo do Crescendo na Vida Simples. Eu te vejo na semana que vem. Fique com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.